Está no ar o Chave do Enem, o seu programa de bate-papo sobre os assuntos mais importantes da vida do estudante. E com vocês, Larissa Braff. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa do Chave do Enem, que você vai conseguir conversar um pouquinho mais, a gente vai entender mais conteúdos a respeito dessa prova tão importante. E cadê meus convidados de hoje, Pabline? Quem são eles? Estão chegando. Lembre-se desse nome, Fernando Calçavara. Você vai ouvir muito ele durante as programações. Ele é físico, especialista em metodologia de ensino no IAP, leciona na rede adventista há 7 anos. Ele também, Evandro Lombardi, licenciado em Ciências, químico, mestre em Educação, leciona na rede há 29 anos. Não podia faltar, né? Márcio Freiberg, biólogo, historiador, pedagogo, doutor em Educação, mestre em Educação em Ciência e Matemática, leciona na rede há 25 anos. Por último, mais ou menos importante, Juninho, né? Nosso chegado. Biólogo, mestre em Biociências e Fisiopatologia pela UEM, lecionando na rede há 15 anos. Sejam muito bem-vindos a mais um Chave do Enem. Bem-vindos, vocês já estão bem à vontade, né? Sempre à vontade. Acho que eu vou ter que Muito bem, desconvidar vocês, vou começar a desconvidar. Vocês já estão muito íntimos. Sei por quê. Não tô entendendo também, né? Não tô entendendo. A gente começa todo mundo sério, daí depois vai ficando mais cômico. Agora, isso. Agora foi, deslanchou. Quem ficou mais cômico? O Fernando ficou mais cômico. olha a testa do Nelson. O Fernando rindo é assim, ó. Fernando triste. Ele é sério, é comprometido, né, Agora, Fernando? Fernando alegre. Fernando que recebeu uma notícia ruim. Fernando Gente. entendente que esse No programa dia do casamento. Nelson. Não gostei. Esse é o momento A gente Ou o pode âncora, gente, começar? é o âncora, é o âncora. A gente pode Oi, começar? Larissa. Tudo bem? Prazer. Larissa, Esse é o tudo programa bem? Chave do Enem. Não sei se vocês Que alegria sabem. poder estar aqui. Ok, é pra gente conversar um pouquinho sobre as matérias que vão cair na prova. Não sei se isso vocês não estão vamos sabendo. Sabem o que é isso? Não, o legal foi a musiquinha dela de falha no meio do dando as boas-vindas. Tudo bem, tá? Mas O legal foi a total descoordenação motor do Evandro. Com o Fernando a Direita, gente tinha esquerda, combinado. Aquilo ali é TikTok, velho. Aquilo ali vai pro TikTok. É jovem, é top jovem. 10 no Face. Jovem, a diferença de nós Tá dois. jovem descoordenado agora? Sim, isso aí, pô. A idade de nós dois é gritante, a diferença de idade, né? Ah, eu percebia, né? Nós podemos começar? podemos, vamos lá. Qual que é o assunto de hoje? Filosofia, não? Não é filosofia, ciências da natureza? Ouvi falar que vocês são dessa área, sim. A gente conversa um pouquinho sobre as nossas disciplinas, né? Física, Química e Biologia. E hoje a gente vai falar um pouquinho de energia para vocês. E de todas as formas que ela costuma aparecer na prova do Enem. Energia. Tema muito importante. 9% das questões envolvem essa temática nas 3 áreas. Você decorou isso? Tá no ele tá tá colando. no telão, pô. Ele fez a tarefa de casa. Tem Ele que tomar leu o cuidado roteiro. com esses 9%, né, Márcio? Sim, Porque não. não é que... então na prova desse ano eu vou contar ali quantas questões tem 9%. Não é assim. Lembrando que energia, justamente, que é o que a gente vai tentar fazer aqui, tem muita coisa envolvendo energia. Seja ela dentro de cada uma das áreas, e é aqui que a gente vai conversar um pouquinho junto com você para discutir esses temas. Como Isso aí. que o Eu acho aluno que é vê? importante a gente voltar nesse 9% aí. Mas por que Esse 9%? Então vamos voltar no 9%. Não, parece que é 9% da última prova? Não, dos últimos 10 anos. Ah, olha aí. De ó. 2009 a 2019, Então, esse é o mapa que a gente conseguiu fazer e montar para você e para trazer esse conhecimento. Então é importante lembrar lá que tudo que a gente está falando é o apanhado geral das questões do Enem dos últimos 10 anos, tentando situar o aluno em como ele vai reger ou construir o processo de autoestudo dele. Certo. E como que o aluno pode enxergar a energia, o conteúdo de energia na prova do Enem? Quando a gente tá acostumado nas aulas, a gente vê sempre a aula de física, a aula de química, a aula de biologia, tudo separado. Em física, é muito comum relacionar as questões de energia mecânica, energia elétrica e energia térmica, né? São as 3 energias que costumam cair muito. Só que não vai aparecer direto a questão sobre energia mecânica, blá blá blá, né? Sempre uma questão que traz uma discussão sobre o tema.
Então, vai aparecer um movimento, daí vai ali para energia mecânica. Em questões de circuitos, de pilhas, tem eletroquímica, que daí já dá para puxar também as relações entre íons. Para a biologia, a gente consegue ter a energia metabólica, né? Ver alguma coisa ligada à radiação, à radioatividade. Então, tem muita coisa dentro de energia que a gente vai trazer aqui para cada área. Na física, fiquem bem atentos com a relação de energia mecânica e energia elétrica. Na química, fiquem bem atentos em termoquímica, reações endotérmicas, exotérmicas, energia de ligação, né? Entalpia, e também radioatividade. Isso é um tema que tem caído constantemente, né? Na biologia, as relações que a bioquímica tem, especialmente na transmissão dessa energia, que vai respingar um pouquinho lá em cadeias alimentares, que é uma das que mais aparece no Enem também. Ele parou no meio assim, eu não sabia se ele estava terminando, mas acho que ele falou tudo. É isso aí, Ficou é isso aí. incógnita. Tá Ó, certo. Finalizou, então. Finalizou. Toca a ficha. Falar de energia parece um conceito muito amplo, né? E como que a gente pode desenrolar um pouquinho mais dele? Vocês já falaram sobre algumas temáticas que o aluno tem que ficar atento quando for analisar a prova, né? Fernando, é importante lembrar também a questão do cálculo, né? Você cortou. Jesus, deixa ela falar. Não, agora você já cortou, rapaz. Não, ela deu um sorriso, ela deu Foi um suspiro para continuar. Viu? Foi um suspiro ali, viu? Sim, o cálculo é essencial nessas análises, principalmente quando a gente vai falar de energia. Meu Deus. Já começaram. O que aconteceu aqui, gente? A gente está tentando fazer É um programa uma análise de sério na movimento, televisão tá? brasileira. Lançamento Passar um objetivo. conteúdo de verdade. Falou de ajudar o energia, aluno veio energia estudante. luminosa, voa um sol. É um sol. OVNI, tá certo. Objeto voador. Voador não Assim identificado. fica mais bonito. Ah, legal. É a sua cara, professor. Tem tudo a ver. A Tem tudo a circunferência ver. é igual. A circunferência. Depois os caras ficam sacaneando lá na sala. Você Ah, é brincadeira, É. viu? Tentando retomar o pensamento. Pode? Pode, vai. Esqueci. Peraí, você vai falar do quê? Do cálculo? Do cálculo. Isso. Quando a gente vai falar de energia, não, regra de 3. Não, um nome bonito, cálculo estequiométrico. Já ouviu falar de regra de 3? É cálculo estequiométrico. Tá? Nossa, é difícil ficar. Tem que se manter difícil. Não, tem que colocar 1 pra cá, 2 pra cá e 4 pra cá. Não, regra de 3. Regra de 3 salva a sua vida na hora de fazer o Enem, galera. Eu acho que eu vi um tablito. Que? Tablito. Eu acho que eu vi um tablito. Um cabrito? Tablito. Um tablito. Pablini. Pablini. Não, A Pablini. Pablo passou. Pablini. A minha assistente, por favor, gente. Pablini. Pablini. Enfim. Isso é Pablini. Oi, Paulinho. De novo? Isso aí. Eu acho que você A ofensa é com você, é pessoal, professor. Claro que eu estou vendo isso. Muito importante lembrar que o cálculo é fundamental, regra de 3, e você deve estudar de maneira escalonada cada um desses detalhes para não esquecer de maneira nenhuma as relações que a energia é capaz de estabelecer. Uma delas é a radiação, muito utilizada nas questões de biologia, especialmente na área médica, na área clínica. Fernando, radiation, Oi. please. Radiação, Evandro. Sobrou. Não adianta combinar nada. Manda radiação pra mim agora, imagina. Galera, em termos de radiação, Já conseguiu achar 5 pessoas falando ele não faz nada, ele foi. tá ali de peso. Não sei como é que Assista os é. episódios anteriores, você tá perdendo. Peso morto. Ó, de radiação, galera, presta atenção na forma que ela pode ser cobrada. Porque radiação é uma onda eletromagnética e ali a gente já pode puxar um pouquinho, né, que é o nosso tópico dessa sessão, que é a energia. Então, dentro das ondas eletromagnéticas, você tem uma energia que é carregada. Como que essa energia pode ser absorvida junto das plantas, né, dentro de uma reação química, se essa energia vai ser absorvida, vai ser liberada. Tudo isso ele entra dentro dessas relações. Dá para dar o exemplo aqui também da fotossíntese, né? Como que Sim. a luminosidade, a energia que vem do Sol, ela chega até nós. É a energia principal para movimentar todas as coisas aqui no planeta. Química. E como que nós absorvemos ela? Nós, seres humanos, nós não conseguimos absorver ela diretamente. Nós só conseguimos
através dos alimentos. Os alimentos fazem o que mesmo? Eu não sei, não combinou essa parte? Fotossíntese. Não combinou, isso aí não tá Fazem da produção de Mas energia. o alimento faz fotossíntese. fotossíntese. Os alimentos fazem O alimento faz fotossíntese. Não, os vegetais fazem a fotossíntese. Agora sim, agora vai. Produzem o alimento. Vamos para o roteiro. Agora Daí ficou no claro. alimento armazenam essa energia e nós vamos, através da nossa alimentação... Mas a radiação, ela não tem um efeito... geralmente os alunos trabalham com a ideia de radiação, um efeito nocivo. Lembra de Chernobyl, lembra de Fukushima. Quando a Sim. gente vê... Ô, Júnior, Nagasaki. Nem toda sim, radiação é essa prejudicial. Não, né? Nem toda radiação é prejudicial. Não, sim. Ali a gente fala dos nossos alunos, tem um momento que a gente está em citologia e a gente vai falar sobre digestão intracelular. Né? Então aí o aluno ele quer entender o que acontece, tá? Você se alimenta e aí esse alimento passa por onde, vai por onde. Então as pesquisas utilizaram os isótopos radioativos para entender exatamente o caminho. Por exemplo, o aminoácido que vai produzir a proteína, o que acontece, por onde ele passa, exatamente. E aí ele consegue entender, passa ali pelo retículo, passa ali pelo complexo de Golgi, a eliminação desse isótopo na produção de proteína. Então você vê a utilização da radioatividade exatamente para o estudo e pesquisa também. Esse programa já tá uma bagunça, eu queria contar uma curiosidade para quem está nos assistindo. O professor Márcio Freiberg já foi meu professor mesmo, há muito mesmo. tempo atrás. No episódio anterior, Vila correu. Nunca correu antes. Nunca, né, professor? Mas eu me lembrei agora de Achei uma bom aula. demais. Ao que a gente combinou. Ah, é verdade. Por favor. No pré-5, né? No primeiro professor. ano, foi um pouquinho depois. médio, fala primeiro do ano, médio, que nós vamos primeiro ano do pensar. médio, exatamente. Do médio. Eu me lembro que o senhor deu uma aula para nós falando sobre os ATPs. Isso. Sobre a queima dos ATPs, que aí você até colocou os alunos lá na frente Associação dos no... Tenistas Profissionais. Isso, exatamente. Explica um pouquinho melhor o que é o ATP, professor Adenosina Márcio. trifosfato? Isso. Isso, mas eu queria só completar aqui o que o Júnior estava dizendo, que é muito, muito legal, são as questões ligadas à medicina, especialmente os marcadores moleculares, que são utilizados, inclusive, em testes genéticos. Aliás, genética é um assunto que aparece bastante no Enem também. Então, gostei do Márcio, você fez uma pergunta e ele não está Agora falando eu vou nada responder, a ver com o que você eu falou. estou Tudo linkando bem. uma coisa na outra. Eu tô Tá pensando no tenista ainda. no tenista. Acho que ele pensou que é o tenista mesmo. Então, como eu fui bruscamente interrompido, né? Fazer o quê? Gustavo Kirten. Ah, dá licença. Então, droga, esqueci o que ia dizer. Ah, lembra? falar da Sobre ATP. medicina. Do Isso. ATP. Essa produção energética, então, ela é essencial para todos os processos, inclusive da via biosintética, inclusive dos marcadores moleculares, do DNA como um todo, e nós utilizamos a radiação, né, os isótopos radioativos, para marcar determinados elementos químicos. Em exames, né? Exames de E saúde. um deles é o fósforo, que vai indicar, por exemplo, posições genômicas. Então, o adenosina trifosfato é a molécula que vai produzir, vamos dizer assim, a moeda energética que vai pagar todas as reações químicas do nosso corpo. Esse fluxo de energia é fundamental para a máquina viva. Sim. Está relacionado com a temática aqui abordada, então. Tem relação. Sim, tem relação. Os exames hoje, que a gente chama de exames padrão ouro, por exemplo, para detecção de tumores, a gente utiliza um exame chamado de PET-CT, né? Ele utiliza elementos radioativos que ficam ali no organismo por pelo menos 1 hora para fazer as marcações nos tumores. Que é o caminho, né? Na verdade, marcação é o caminho. É o caminho. Isso, é a sequência de eventos que vão nos ajudar a compreender qual é o grau de extensão de determinada doença. É padrão ouro. Padrão ouro, porque isso é mais caro. É mais caro. caro. Mais caro. Tem que pagar com ouro. Mais caro. Você ia falar sobre radiação e os efeitos Eu negativos. queria voltar para os efeitos Por favor, radioativos. professor Fernando. Desses marcadores a gente tem, né, aquela série Chernobyl que passou nesses tempos. Assim que ocorreu a explosão, né, a falha no reator, para proteção dos indivíduos, eles tomaram uma substância com iodo, né? E o iodo é justamente um protetor dessa radiação para o ser vivo. Porque ele, dentro dessa relação energética, ele vai proteger e impedir alguma reação de decaimento, né, celular. Aproveitando aqui a fala do Fernando a respeito de um acidente nuclear,
Nós tivemos no Brasil um Aqui acidente no Brasil. nuclear, Vai ter um água? acidente envolvendo Verdade, cadê a radioatividade água? muito... Um acidente muito... Tá me incomodando aqui essa placa. Na verdade, o maior acidente Não ligado a envolvendo usinas. a uma usina, né? Que foi em Goiânia, se não me falha a memória, 1986. Data agora não É, lembro, mas nesse tempo aí, né? Por aí. Muitas pessoas acabaram morrendo pelo simples Não sei, eu fato era criança nessa de um... Ter contato, né? criança. Criança. Já Tava estava no- explicando. tava no que tinha exército acontecido. já, tava servindo. Aqui, professor. Tava servindo o A exército. inveja é horrível época, né? mesmo. Mas esse acidente, ele foi em Goiânia, Morreu o Césio. Césio 137, um elemento radioativo, e ele foi por descaso, né? Descaso de uma clínica de raio-x. Um que descarte de um equipamento, né? Um deixou, descarte né? errado. De Olha o lixo aí novamente, lixo. né? É, exato. Ao lixo Retoma, novamente. né? Mas, Evandro, tem uma dica, né? Se você vê algo brilhando no escuro, não é uma boa ideia levar para casa, entendeu, querido? Posso dar essa dica para você? Eles a não dica. fizeram isso, Márcio. Eles não fizeram. Eles levaram o equipamento para um ferro velho. E lá? Lá no ferro velho, eles abriram e no escuro aquilo brilhou, né? E aí acharam bonito. E levar para casa foi péssima mas- ideia. Mas bonito, aqui, né? talvez seja um momento, Larissa, talvez seja um momento de nós chamarmos a atenção para a falta de educação química, ou educação física, ou educação científica, né? Educação em ciências naturais. Ou, Sim. porque muitas vezes a gente comete erros pelo simples desconhecimento. É. Desconhecimento. O que eles fizeram, os catadores de latinhas, Sucata, de sucata, né? O que eles fizeram? Pegaram esse material que havia sido descartado, era um aparelho velho de raio-x, né? E levaram para o ferro velho, venderam lá no ferro velho. Lá eles abriram para desmontar, para virar, reciclar, e abriram a cápsula contendo o Césio 137. Né? E aí expuseram praticamente toda a população, né, ali de Goiânia, né? Até hoje temos resultados, né, resquícios, pessoas ainda com problemas de saúde hoje, né, daquela época. E a degradação do próprio DNA, levando a vamos dizer assim, né, anomalias nos nascimentos que ocorreram De naquela gerações, região. né? Sim. E afeta gerações. Ficou sério o negócio, né? Ficou bem Ficou sério. Profundo. Na verdade, não, isso é sério mesmo. Isso é milagre sério você- mesmo. O Vocês falarem desconhecimento sério, é então. terrível, sabe? Até tá ligado a parasitoses, até tá ligado ao hábito de higienizar as mãos, higienizar, por exemplo, Nesse frutas, momento tão verduras e importante, legumes. né? Sabe, eu acho que é muito importante o conhecimento em ciências naturais, porque ele te permite compreender que a natureza reage à nossa presença. Sim. E cada organismo, cada micro-organismo na face da Terra, ele tem o seu habitat, o seu nicho, e essas características de desenvolvimento desse ser, ele vai lutar contra quem está tirando ele de lá. Entendeu? E eu acho muito importante a fala do Evandro e do Fernando, no sentido de que a educação em ciências naturais ela é fundamental para te trazer esse poder de conhecer, entender e interagir cada vez mais com o ambiente. É que é interessante, quando fala sobre o césio, né, um elemento radioativo, a gente viram na nossa fala aqui que a resposta para o organismo de uma maneira negativa é quase que imediata, que a radioatividade ela leva a isso, né? Só que a pessoa talvez está ouvindo a gente, pensa assim, bom, isso aí é um problema, realmente a gente tem que cuidar com isso, quando eu ver alguma coisa brilhando, um aparelho que talvez eu vi no hospital, tal. Já a natureza, a gente tem que entender ela como um todo, né? Então, quando a gente vê problemas ambientais, às vezes a gente não tem um retorno hoje, imediato, como acontece com um elemento radioativo. Mas a gente tem que pensar de maneira futura, né? Do que pode acontecer
todos esses problemas que a gente vem falando nesses episódios, né? Tanto poluição, tanto a questão de ciclos biogeoquímicos, quebra de cadeias alimentares, talvez hoje você não tenha isso. Mas de futuramente, você agredindo o ambiente da forma que tem sido agredido, a gente realmente vai ter problemas futuros. Posso só linkar? muito Então, eu problemáticos. achei interessante a fala dele no sentido de que o aluno... Não, eu acho que o aluno percebe, ele só não está querendo ver. Porque em Basta abrir um jornal. dá para fazer em termos dessa sua fala, produção de energia. A gente está voltando para a ideia de termo de energia, produção de energia. Porque cada vez a gente está buscando mais a conversão de usinas termoelétricas para solares, usinas Formas eólicas. limpas e formas Se você fizer uma limpas. enquete com o Porque aluno, isso ele já vai é uma dizer que isso é preocupação melhor. pro futuro. Ele Exato. sabe disso, é exatamente isso que o Márcio falou. Não parece que não quer ver, exatamente. E aí vem a questão de vocês já terem comentado um pouquinho sobre o Enem abordar essa temática de resolver os problemas, que Sim. traz a problemática, traz as consequências de algumas atitudes humanas sobre o meio ambiente e aí também procurar a resposta, né? Então, mais uma oportunidade para ressaltar a importância do aluno estudar a respeito da temática para conseguir Exatamente. trazer uma resposta abrangente. Exatamente. Larissa, nessa tua fala, joga também uma boa parte da responsabilidade para nós professores. Com certeza. Como nós professores estamos trabalhando esses assuntos em sala de aula. Nós estamos trabalhando eles de forma estanque ou nós estamos fazendo Esses links, né? Análise transversal. essa análise assim, porque e outra, não só trazendo o conteúdo, a informação, mas levando os alunos, as alunas a pensarem criticamente sobre a sua atuação dentro da sociedade, Que é da algo comunidade. muito cobrado dentro das respostas do Enem. Exatamente. Sim. Né? Qual que é a sua Por atuação? exemplo, uma compra consciente no mercado, né? De diversas formas, não só pela embalagens. qualidade dos produtos que você vai comprar, mas olhar prazo de vencimento, porque que passou o prazo, o alimento sofre uma degradação, né? Tem uma perda da sua qualidade. Mas não só isso, olhar a sua composição, olhar valor energético, né? Então, o ensino das ciências, você ser letrado nas ciências, né, te dá uma qualidade de vida melhor, um controle das coisas. Agora é importante, Larissa, entender que essa resposta que o Enem está procurando, essa solução, o Enem entende que é um aluno de ensino médio. Não pensa que você vai ser um engenheiro ambiental, professor. Não, eu não sou engenheiro ambiental, como é que eu vou responder um negócio desse? Então, o Enem conhece, ele sabe disso e as questões estão dispostas de maneira sempre a levar em consideração as ciências no processo de construção da resposta. Então, pega leve que vai dar certo. E no final, o que a gente quer, né, como professor, é instituir esse conhecimento e mostrar para o aluno entender que ele precisa viver em equilíbrio, né, com os outros seres vivos, com a natureza, com o ambiente de uma forma geral. Velho, ficou poderoso. Ele vive, né? Não, ficou poderoso. Ele vive Fechou Ele com vive chave aqui, de ouro. ele vive... Louco, velho. Poxa! com essa dá até para terminar, né? Além de tudo que canta O agora. programa Pegaram aqui desprevenido, rapaz. mais interessante que furou o roteiro, né? Já foi pro final. A gente vai Vamos falar encerrar? Vamos. Agora a gente fala aquele momento de A Pablina errou. Opa, A mulher tá meia hora. Ela mandou recebendo pra fazer essas coisas. Olha lá a Se cara da emocionou. dúvida. Olha. Tá dormindo. Não. Não fica vermelha, Pablina. Não. Stand-by. Eu achei que ela ia fazer uma filha. Né? Fazer a foca lá do menino do cabelo roxo. Você já fez pra gente agora, né, professor? Obrigada, Fez a foto. inclusive. Ficou bom, Ficou bom. Não esquece de dar o like depois aí. Cabelo roxo. Profs, muito Muito obrigado por estarem aqui compartilhando o conhecimento de vocês. Imagino que agradecemos. agregou bastante pra galera que tá assistindo. Muito obrigado. Nos vemos por aí. A gente se encontra por aí, né? Isso aí. Final? Tem recadinho final? Fernando Tem já recadinho final? Ele escreveu nos bastidores ali, tava meia Em hora. uma palavra, então. Meia hora Em uma desenhando o palavra. negócio ali, velho. Uma palavra pra cada um. Paz. Paz. Professor Evandro. O cara tá no programa do Enem, No velho. outro episódio a gente saiu e deixou o Márcio. Desesperado. Meu, os caras falam de Paz, radiação de espírito, calor. tranquilidade eu na vou hora do explodir. Enem. Não. Paz.
Falando sério agora. Queria terminar bonitinho, mas não tá dando certo. Bonitinho agora. Aqui é ciência da natureza. É. Ciência da daí? natureza não tem jeito normal. É, É. complicado. É Não verdade. tem. Tô percebendo. Entendeu? A não ser o Evandro que tá doente, passando por um problema. Não, mas falando sério, permita-me roubar duas palavras aqui: é tranquilidade e preparação. Tá? Isso aí. Você tem que estar bem preparado para fazer a prova e quando esse momento chegar, você tem que estar tranquilo para poder mostrar que de fato teve uma boa preparação. Tranquilidade, preparação, descanso. Mente tranquila. Paz não pode, mas descanso pode. Enfim, a hipocrisia. Eu trouxe sério, Mas cara. Eu vou estar tentando como são encerrar. duas palavras, Final como era são bonito, duas final era pra ser palavras, sério. A segunda é Muito bonito. leitura. Muita leitura. O Enem vai te cobrar isso. Muita leitura. Aí eu. Sim, por favor, professor. Eu não me preparei, ninguém falou nada. Não precisava. Você pode Fé no ter- coração, fé no coração, Fé no Deus acima de coração. tudo. Você já ouviu os recados aqui. Agora, principalmente, tenha certeza que a sua preparação é muito boa. O seu material didático é excelente. Confie no seu material didático, na sua vontade de preparação e principalmente no sorriso da sua família com a aprovação. E vai rolar. Bom, finalizando. Tchau. Gente, confie em Deus. Confie em Deus que isso é importante, isso é muito bom também. Né? Acho que a oração também ali antes de isso, seja feliz. Seja isso aí. feliz. Seja feliz, mas confia bastante em Deus, que Deus vai te dar aí um bom resultado. Fica firme, isso aí. E o melhor do nosso painel. Paz e amor. Toma aí o troféu. Não, desculpa, foi mal. Troféu, paz e amor. É, pro professor Obrigado. Fernando. Fernando quer paz, Fernando quer paz. É isso aí. Até a próxima, Muito bem. gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Até Valeu. mais. Show de Nos bola. encontramos no próximo programa.